com a mão no coração e o coração rasgado na presença de Deus. É hora de você dizer: o Senhor, mais um dia o Senhor me concedeu e eu tenho a honra de me curvar aos seus pés. Eu tenho a honra de vir ao templo, te adorar, engrandecer o teu nome. Eu sou uma pessoa abençoada, porque eu te conheço, eu te sirvo, eu ando com o Senhor. Bendito o dia que eu te conheci. Então, se renda de todo o seu coração. Viva para Deus. Faça do servir a Deus o seu estilo de vida. Você me vê falando isso sempre, porque eu sei que é o que funciona. Eu estou nessa caminhada com Deus há muitos anos. E eu sei que o que funciona é servir a Deus de todo o coração. Se você quer ter uma caminhada justa, abençoada, feliz, cuidada e ser altamente favorecido por Deus, favorecida sempre, busque a Deus de todo o seu coração. Adore o Senhor, engrandeça o seu nome, rasgue o seu coração, diga: Deus, eu estou aqui, vem ao meu encontro, porque eu preciso do Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigada. Obrigada porque nos trouxe aqui, obrigada pela vida, obrigada pela essa oportunidade, obrigada pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada por todo o bem que tem nos feito. Obrigada, meu Deus. Eu te amo muito. Eu sei que eu não chegaria aqui sem o Senhor. Eu sei que a diferença é o Senhor. Às vezes eu busco palavras, mas meu vocabulário é tão pobrezinho que não encontro as palavras certas para descrever o quanto o Senhor é bom, é grande, é humilde. Eu me encanto com a sua humildade. Como pode um Deus tão grande? Quando eu leio Isaías 40, eu vejo ali a sua grandeza. Eu posso ver o Senhor dizendo: nós somos como uma gota no balde, como o pó das balanças. E no entanto o Senhor se importa conosco e nos ama tanto. Nós não somos humildes como o Senhor. Às vezes por tão pouco podemos ser arrogantes, orgulhosos, olhar atravessado. Mas o Senhor é tão humilde, não remói nada, não guarda, dos nossos pecados não se lembra mais, não nos mede pelo nosso passado. Eu fico encantada, como pode um ser tão lindo, tão generoso, se importar com pessoas tão falhas. Às vezes eu vejo o ser humano sendo tão arrogante com o Senhor, agindo como se o Senhor fosse algo comum. Fala com o Senhor sem respeito, sem honra, sem um temor reverencial. São pessoas cegas. Mas é bom saber que o Senhor nos ama, nos dá uma lição de humildade, de amor, de perdão. Às vezes não queremos perdoar uma coisa simples, tão pequena perto dos nossos erros, perto das nossas falhas. E o Senhor nos perdoa. O Senhor perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, nos limpa, não se lembra, nos ajuda a caminhar. O Senhor é incrível, meu Pai. Como pode o mundo não te reconhecer como Deus? Como pode o mundo ainda se curvar diante de deuses feitos por mãos de homens? Como pode tantas coisas aí? O mundo está um caos porque não busca o Senhor. Tem gente gemendo, se suicidando porque não busca o Senhor. O mundo está em guerra, gemendo,
depressivo, angustiado, cheio de síndromes, porque não busca o Senhor. Porque todo aquele que tem te buscado tem sido abençoado. Todo aquele que tem se rendido aos seus pés tem sido abençoado. E nós viemos aqui pedir misericórdia. Tem misericórdia de nós, nos cubra com teu sangue, nos perdoa. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas fraquezas. Passa do teu sangue sobre nós, nossas mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do teu sangue sobre esse templo, encha da sua glória. Passa do teu sangue da calçada até o fundo, do chão ao telhado. Passa do teu sangue sobre cada templo, cada líder. Que a palavra seja pregada com responsabilidade. Passa do teu sangue sobre cada vida que aqui chegou. Fala aos corações, renova as forças. Levanta cada pessoa. Desperta. Toca profundamente. Muda o rumo. Através do entendimento claro, de uma fé viva, um conhecimento revelado. Eu consagro essa reunião ao Senhor e peço a tua unção aqui. Unção, poder, eu peço misericórdia sobre nós, eu peço unção. Eu preciso de unção. Eu não tenho sem o Senhor. Eu sozinha não tenho nada. O que eu tenho vem do Senhor, a diferença é o Senhor. Eu dependo da tua unção, graça, misericórdia, favor. Eu preciso do Senhor aqui. Venha ao nosso encontro, assuma o controle do trabalho, se manifesta. E que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. Mas que a palavra entre, que cada um se vista dela e que haja um mover grandioso. Tem misericórdia de nós. Assuma o controle do trabalho. Eu repreendo todas as obras do mal. Inveja, maldade, palavras contrárias, setas, armações, ciladas, todos os laços armados contra nós, contra a reunião, contra cada vida, mentes dispersas, eu repreendo em nome de Jesus. Todo laço, toda armação, toda força do inferno contra nós, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quebro laços e armadilhas agora. Em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre a igreja. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. O sangue de Jesus tem poder sobre este trabalho. Assuma o controle dele e fala aos nossos corações, porque nós dependemos inteiramente do Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos cubra com teu sangue e coloca anjos poderosos aqui. Eu entrego tudo nas tuas mãos e confio que vai fazer a obra. Muito obrigada, amém. Obrigada, meu Deus. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor. E eu serei altamente favorecido por Ele. Em nome de Jesus. Amém. Sentem-se, por favor. Paulo orou 3 vezes por uma determinada situação. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. O meu favor te basta. A minha graça te basta. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi isso de Deus, que eu tive essa resposta. Eu fiquei um pouco frustrada, para falar a verdade, muito, porque eu julguei que era muito pouco. É como o que eu falei recentemente. A gente chega para alguém e diz: Deus te ama. Hã? Parece pouco. Quantas vezes achamos que apenas o amor de Deus
não era o bastante. E quantas vezes já ouvimos, a minha graça te basta? E ficamos frustrados com essa resposta. Como assim? A minha graça te basta? Eu queria bem mais que isso. Você vê que a nossa cabeça, graças a Deus, ela evolui. Nós crescemos, nós não ficamos naquele estado. Nós evoluímos na nossa jornada. Porque o fato de Deus nos amar muda tudo. E saber que a graça de Deus, o favor de Deus está na minha vida, e essa é a resposta que eu tenho para alguma situação. Paulo teve essa resposta, a minha graça te basta. Quer dizer, você tem favor nessa situação, você tem graça nessa situação, você será sustentado e altamente abençoado nessa situação. É muito mais do que se Deus desse solução àquilo. É que nós trabalhamos sempre com uma mentalidade muito pequena, e às vezes somos muito materialistas, e precisamos tocar nas coisas o tempo todo, e se uma coisa não vem numa forma em que eu possa, em espécie, eu preciso pegar aqui a graça. A minha graça te basta, isso é tão pouco. Então você vê que nós perdemos muito por ignorância, por isso que você não pode rejeitar o conhecimento, porque ignorância é uma escolha muitas vezes, não sempre. Às vezes você não tem mesmo conhecimento, mas agora tem. E às vezes você tem, mas simplesmente rejeita. Se você não tem, agora tem que abraçar. E se você tem e rejeita, então você está escolhendo a ignorância. E isso é uma grande estupidez, é insano, é estúpido, é tolo ser um insensato. E não é saudável para ninguém viver dessa maneira. A graça do Senhor nos supre. O favor de Deus. Agora, muitas vezes o que nós vemos é que o grande problema está naquilo que nós temos batido tanto, no fruto do Espírito, que o mundo chama de inteligência emocional, a Bíblia chama de fruto do Espírito. Pessoas habilitadas emocionalmente gerenciam sentimentos. Quando você está habilitado, você está estruturado, bem preparado emocionalmente, você sabe gerenciar seus sentimentos. Os sentimentos tóxicos é o oposto da inteligência emocional. E de onde vêm esses sentimentos tóxicos? Eles vêm do passado. Normalmente eles vêm do passado. Porque tudo foi registrado na mente. Então, muitas coisas que nós vivemos lá atrás, principalmente na infância, reflete nos dias de hoje. Normalmente não é o que você está passando agora, é o que você já passou. E talvez não se perdoou ou não perdoou alguém. O fruto do Espírito nos leva a entender exatamente isso. Quando você vive, você tem o fruto do Espírito, você então tem inteligência emocional. Então você sabe gerenciar suas emoções. E então você trabalha como se um copo está sujo.
Mas à medida que eu vou jogando água limpa, aquela sujeira vai subindo e vai ficar só água limpa. Então a palavra de Deus na nossa vida, ela funciona dessa maneira. Imagina um copo que tem um pouco de café e você coloca água, a água fica escura. Mas vai jogando água limpa, vai chegar um momento que essa água vai ficar pura. Então, à medida que você vai se enchendo da palavra, e você vai permitindo isso para que essa renovação mental aconteça, e você passa a trabalhar com a mente de Cristo, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, um grande número de cristãos não usam o que tem, mas nós temos. Nós temos, através do Espírito Santo, a capacidade de trabalhar com a mente de Cristo. Pensar como Cristo pensou. Então, à medida que você se enche da palavra, o que é tóxico tem que sair. Então, aquilo que aconteceu lá atrás, não só o que você fez, você se perdoou, como o que alguém fez para você também, você já perdoou. E é assim que a gente vive uma vida saudável em Deus. Você vive uma vida equilibrada, não ausente de desafios e nem de ataques nas suas emoções. Você sofre ataques, mas você agora sabe gerenciá-las. Isso é muito importante. Bom, nós falamos muito ontem sobre favor, e eu comecei dizendo o que Deus disse para Paulo. Ele orou sobre uma determinada situação e a resposta final foi: a minha graça te basta. Você tem favor para superar isso? E eu sou com você nisso? Você tem favor nessa situação. Nós falamos ontem bastante que nós temos favor na tempestade, nós temos favor na fome, nós temos favor na adversidade, nós temos favor na dificuldade, nós temos favor na crise, nós temos favor nas mais diversas situações. Esse favor é que faz com que uma pessoa até entre numa situação, mas ela sai dela quando muitos, porque não tem o favor de Deus, nunca saem. Nós temos favor. Agora, existe um processo, milagre e processo. Quando nós vemos a passagem da transformação de água em vinho, nós vemos que água nunca vai se tornar vinho. Ali foi feito um milagre. Eles tinham água, eles não tinham uva. Mas quando nós temos uva, então eu preciso de um processo. Mas quando eu tenho água, eu preciso de um milagre. Como eles tinham água, eles viveram um milagre. Mas se eles tivessem uva, eles iam passar por um processo. Porque a uva se transforma em vinho. Mas a água não transforma em vinho. Então, às vezes, nós precisamos de um milagre, e muitas vezes nós precisamos de um processo. Passar por um processo. E o grande problema das pessoas é que elas, emocionalmente, muitas fracassam no processo. E nós temos que entender, e eu quero que você fale isso comigo, Deus não prepara a bênção para nós. E sim, nos prepara para a bênção. A bênção sempre está preparada. A bênção já existe lá, ele conhece o fim. Antes mesmo do início. Isso é bíblico, eu já fiz um culto inteirinho sobre isso. Ele conhece o fim, antes mesmo de começar.
E eu já te dei um exemplo que uma empresa, ela não fabrica um produto para depois de pronto dizer assim, o que nós vamos fazer com esse produto, hein? Tem como isso? Quando uma empresa fabrica algo, ela sabe exatamente qual a função disso, não é? Quando Deus nos fez, nós fomos gerados com um propósito, com um destino muito bem traçado. Deus conhece o fim antes mesmo de sermos gerados. A bênção, nosso destino já está determinado, que é o bom destino. Mas existe um processo. Então, Ele não prepara a bênção para nós, Ele nos prepara para a bênção. Porque a bênção já está nos esperando, mas nós que não estamos prontos para ela. Ela está prontinha para nós. Mas muitos de nós não estamos prontos para ela. Quanto tempo durou o processo de José? Quem lembra? Quem lembra? Gente, não faça isso. Você sabe. Você sabe fazer conta. Se ele foi vendido aos 17, mas assumiu o trono aos 30, 13 anos. 13 anos é muita coisa. É? Claro que é. 13 anos é muita coisa. Muita coisa. Não é brincadeira. Só que ele viveu 110 anos. Diga 110 anos. E significa que ele passou 80 anos, diga 80 anos, por cima da carne seca. Por cabeça. Em honra. Em glória. Ele passou 80 anos. Nós temos o mau hábito de nos envolvermos tanto com as dificuldades, com as batalhas, e nós só enxergamos aquilo. E é onde as pessoas desistem, cortam o processo no meio. E aí, elas perdem anos de glória e de honra na vida delas. Eu vejo isso acontecer dentro da igreja. E eu lamento assim, absurdo. Como eu lamento. Às vezes a gente vê, você tem experiência com pessoas, você sabe quando o que aquela pessoa está passando é um processo. Tudo que ela tem que fazer é aguentar e passar, confiar. Ela tem graça para isso, a minha graça te basta. Ele tinha graça, ele tinha favor. Ele tinha favor. E se ele tivesse desanimado? Se ele tivesse desanimado, tudo que Deus planejou para ele, uma grande bênção no final, ele não teria chegado lá, mas ela estava preparada. E eu vou mostrar isso para você, tá? Isso, aliás, já tem reuniões e reuniões que esclarecem isso, mostram o que Deus tem preparado para o seu povo. Mas aí a pessoa pega, ela se envolve com o momento. Que é aquilo que eu falo, ela acaba definindo a vida dela por um momento. Ele viveu 17 anos como filhinho do papai, depois ele foi vendido como escravo, e ficou 13 anos num processo duro. Não foi brincadeira mesmo. Mas ele assumiu como governador aos 30 anos. Ele viveu 110 como governador, como um homem, não um homem só mais importante
do Egito, abaixo do faraó, mas do mundo, porque o que ele tinha para vender, só ele tinha. Então o mundo tinha que ir comprar dele. E a Bíblia diz que era ele que vendia. Sabe quando o produto que você tem, só você tem no mundo, e o mundo tem que ir até você para comprar de você? Porque só você tem. Foi exatamente isso. E ele viveu essa honra 80 anos da vida dele. Em glória. Por cima, por cabeça. Mas primeiro ele teve que passar os 13 anos de processo. Porque se Deus tivesse dado a bênção que já estava planejada, já estava preparada para ele, antes de prepará-lo, aos 17 anos, sem nenhum processo, ele teria fracassado. Ele teria fracassado. Deus não nos quer fracassados. Por que tem muitos cristãos que não estão andando em vitória? Porque ele não entende, às vezes, o que ele precisa é de um processo. Às vezes, sim, de um milagre. Mas, às vezes, é de um processo. E ele vai vivendo a glória, a graça, o favor de Deus no dia a dia. Dia a dia. Então, mas nós já queremos sair de um lugar ao outro sem passar por nada. E é por isso que as pessoas fracassam. É porque elas não enxergam o que está por trás. Elas só enxergam aquela situação, aquele momento. E elas vão lá e definem a vida delas por aquele momento que elas estão vivendo. E aí elas jogam fora, elas não resistem. Sendo que Deus está com elas. Você não pode dizer que você não tem favor de Deus na situação que você está vivendo. Seja ela qual for. Você tem graça para passar. Porque Deus não nos dá nada além do que possamos suportar. Você tem graça. Nós não queremos ouvir isso. Nós queremos que o Senhor tire a dor de nós de uma vez. Mas muitas vezes nós precisamos aprender tantas coisas. Nós precisamos ser lapidados. Nós precisamos ser preparados. Nós precisamos de algumas lixas, porque nós chegamos muito grossos. Às vezes a nossa cabeça está tão contrária à de Deus. Tudo que nós temos, às vezes, é pura religiosidade. E a religiosidade tem afastado as pessoas de Deus. É nítido quando você conhece uma pessoa religiosa. O orgulho religioso é uma coisa terrível. A pessoa, ela acha que ela conhece a Deus, que ela tem uma relação com Deus. E às vezes ela não conhece nada. Ela é uma religiosa, emocional, não sabe gerenciar as emoções dela. Vive só de caras e bocas. Vendendo um conhecimento e uma religiosidade que na prática ela não tem frutos. Ela não frutifica. E aí ela fala de um Deus tão grande, mas na vida dela nada acontece. Mas não acontece porque ela não tem nem humildade para aprender, ela não está aberta a aprender. Ela já sabe tudo. Já sabe tudo. Às vezes você vê uma pessoa, quando ela vive, ela é estimulada também, porque dependendo do que ela está ouvindo, ela está sendo estimulada. Muitas pessoas são estimuladas a viver uma vida religiosa, emocional, coitadinho, vítima, autopiedade. Ele é estimulado.
a vender a imagem da espiritualidade. É uma arrogância, você percebe a arrogância ali. Então, não tem... Ele nunca avança. Porque a humildade é o caminho, né? Humildade para aprender, para reconhecer que não é assim. Às vezes é quase amputar um membro da pessoa. Ela precisa aprender tanta coisa, mas ela não está aberta. Ela não é submissa. E é onde ela fica ali. Não tem frutos. Deus não pode levá-la para algo, para o milagre dela, para a vitória, para a bênção que está preparada. Deus não pode. Ela não dá condições, ela não evolui naquele processo. Sem contar aqueles que desistem de vez. É interessante que em Gênesis 42, 6 diz assim: José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Isso aqui já era o cumprimento dos sonhos que ele teve. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas diga comigo, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está, desprotegida. Foi uma atitude que ele teve para despistar, mas o meu ponto aqui é que nas duas situações ele reconheceu, ele lembrou do sonho que Deus deu a ele quando ele era adolescente ainda, aquilo se cumprindo, os irmãos se curvando diante dele, e os irmãos, ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram ele. Isso é tão forte, os irmãos olharam para ele e não reconheceram. Quando Deus faz, eu permito Deus fazer a obra da minha vida, Deus pode se manifestar na minha vida, nós nos tornamos irreconhecíveis. Havia uma mudança tão grande, certamente não era apenas uma mudança física, mas a mudança interna refletiu no físico dele. A mudança interna foi tão radical que refletiu na imagem dele. E os irmãos olharam para ele e não reconheceram. Ele reconheceu, eles não reconheceram. Mas ali estava um homem que havia passado pelo processo e tinha se tornado irreconhecível. E alguém vai dizer: ah, mas é porque ele estava usando a maquiagem de egípcio, ele tinha a imagem dos egípcios. Havia muito mais do que uma maquiagem, havia muito mais do que uma roupa diferente. Ali havia um homem diferente daquele que havia sido vendido como escravo pelos irmãos aos 17 anos. Você já deve ter encontrado pessoas, 15, 20, 30 anos depois, que você ouviu, era a mesma, elas abriram a boca, eram as mesmas. Eu tenho certeza que você conhece gente que pode passar anos, você encontra, é a mesma pessoa. Um pouco mais velha, mas é a mesma pessoa. Mas quando uma pessoa sofre uma mudança interna, ela passa pelo processo, ela muda, ela se torna irreconhecível. As pessoas não a reconhecem mais. E esse irreconhecível tem a ver com a mudança que acontece, ela se torna outra pessoa mesmo. E a Bíblia diz: morre aquela velha criatura e nasce uma nova criatura tão diferente e irreconhecível. Quando você vem para Cristo,
e você é a mesma pessoa, mostra que você não passou por essa renovação. Cadê essa renovação? Às vezes você senta com uma pessoa, ela é crente há tantos anos, mas o assunto é o mesmo, a conversa é o mesmo, a chatice é a mesma. A estupidez, a insensatez, tudo é o mesmo. É crente só. Diz eu crente, vou na igreja, tenho uma Bíblia. Mas não acrescenta nada, não muda nada, é uma conversinha que não sai do lugar, sabe, aquele assunto que não acrescenta, você não sai melhor. Você senta e você levanta e você pensa, o que essa pessoa acrescentou à minha vida? Todo crente verdadeiro, por mais simples que ele seja, ele pode não ter cultura nenhuma. Se ele tem o Espírito Santo, ele passou por uma renovação, ele acrescenta a vida do outro. É impossível uma pessoa sentar com ele e sair a mesma pessoa. E tem gente que não. Ele é crente, ele foi para a igreja, virou crente, só que ele é a mesma pessoa, ele não acrescenta, ele não é agradável. Ele muitas vezes, ele acha que estão me rejeitando, não querem conviver comigo. Ele acha que, ele coloca a culpa nas pessoas. Ele nunca para reconhecer que alguma coisa está acontecendo e não está fora de mim, está dentro de mim. Porque quando eu não acrescento, muitas vezes eu não vou ter todas aquelas pessoas que eu gostaria que estivessem do meu lado, ou que ficassem comigo. Porque eu não estou acrescentando, eu não acrescento. José foi uma pessoa que você vê que todos queriam ele. Você vê pelo faraó, você vê pelos conselheiros do faraó, você vê que quando o faraó ficou sabendo que a família do José estava ali e que ele ia trazer o pai e tal, todo mundo se alegrou. A Bíblia diz que todos se alegraram. Então, a Bíblia dá detalhes que os conselheiros, o faraó, a casa do faraó, os conselheiros, todos se alegraram com José, pela vida do José. Você vê que ele era uma pessoa muito querida, uma pessoa que acrescentou não apenas a uma pessoa, mas ele acrescentou ao mundo. Essa é uma diferença marcante. E será que nós temos essa diferença? Nós estamos acrescentando ao mundo, e as pessoas, elas se alegram por nós, e elas nos querem por perto, porque nós acrescentamos a vida delas. Ou será que nós apenas viemos para uma igreja e nós somos as mesmas pessoas que nós sempre fomos? Às vezes é exatamente isso. Então, esse cristianismo, que na verdade, essa religião, ela não vai mudar a sua vida. Mas um conhecimento interno verdadeiro de Deus, em ouvir a Deus, entender o processo de Deus na vida, em crescer dentro desse processo, ao ponto de nos tornarmos pessoas irreconhecíveis. Alguém nos encontra, anos depois, nem nos reconhece. Como? A pessoa fica confusa. Ela fica confusa. Como pode essa pessoa ter mudado tanto? Como pode ela ser tão sábia? Como pode ela ter um humor assim, ela ser tão agradável? Como pode essa pessoa acrescentar tanto? Como? Não é a mesma pessoa.
Não é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, mas não é a mesma pessoa, porque aquela pessoa morreu. E agora nasceu uma nova criatura que você vê nascendo e agora se estabelecendo através do processo. Quem está entendendo? No Salmo 105, 16, fala desse processo e como Deus definiu isso aqui. Olha aqui. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço. Até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou, ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então, o Senhor permitiu uma fome terrível na terra e fez o que a Bíblia diz? Enviou adiante deles José, que foi vendido como escravo. Mas peraí, não foram os irmãos que venderam como escravo? Foram os irmãos, mas como? Permissão de Deus. Então, quem é que enviou ele para lá? Para ser vendido como? Para ele passar por para atingir o quê? O governo. Você está entendendo? Deus estava em tudo aquilo. Isso não é forte? Isso não faz você pensar? Deus estava em tudo aquilo. Você já imaginou? Para aí. Isso que você está passando. Deus está nisso e você não está vendo? E Ele está dizendo, a minha graça te basta. Só a graça, Senhor. Meu filho, você sabe o que é a graça? Só a graça, Senhor. Quem já não falou isso na vida? Após ouvir a palavra, eu queria ouvir outra coisa. A graça. Amém. Aquele sorriso amarelo. De quem está tão decepcionado. Isso é uma coisa tão pequena. Pequena. Se você tem um favor de Deus, e você passa por coisas que você jamais imaginou que seria capaz de passar. E passa em honra, em glória, e chega ao seu destino final. Deus estava lá. Ele estava em tudo aquilo. Mas ele foi preciso, machucaram-lhe os pés com correntes, com ferros, prenderam-lhe o pescoço. Ele teve ferros no pescoço, nos pés, nas mãos. Ele foi machucado. Mas ele tinha graça para passar por aquilo. Ele tinha favor, porque ele passou. Foi bem sucedido. Como escravo, foi bem sucedido. Como prisioneiro, porque ele foi presidiário, se tornou foi parar na prisão injustamente. Mas ele tinha graça, ele tinha favor. E a Bíblia não relata uma partezinha de José se entregando às circunstâncias. E o que aconteceu? Até que se cumpriu a predição, tudo que foi predito sobre ele, tudo que Deus havia determinado, a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor confirmar o que dissera, que ele deu sonhos maravilhosos, fortíssimos, de que ele seria grande. E aí, ele foi solto, o governante dos povos o libertou e o constituiu senhor de seu palácio
e administrador de todos os seus bens. E quem diria, o escravo, o ex-escravo, presidiário, passou a instruir seus oficiais e a ensinar sabedoria às autoridades do rei. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa. Pega o ex-escravo, presidiário, para agora administrar seus bens, administrar um país e instruir, ensinar, diga ensinar, sabedoria. Mas o escravo tinha sabedoria, o presidiário tinha sabedoria. O sujeito que tinha passado, o que esse sujeito sabe? Ele sabia tudo, que as maiores autoridades, aqui ó, sabedoria, as autoridades do rei. Porque ele estava lá na escola da vida, aprendendo com Deus. Ele foi aprendendo na prática. Na prática. A confiar em Deus. E a fazer bem o seu trabalho. Confiava em Deus. Fazia bem o seu trabalho. Tinha graça. Tinha favor. Ele foi vendo. Dia após dia. Mês a mês. Ano após ano. O favor de Deus. E ele foi confiando, e ele foi recebendo a graça, o favor de Deus, e foi crescendo, e foi ganhando conhecimento, sabedoria, visão. Até que o Senhor o colocou à frente de um país. E ali, ele tinha passado por um longo processo, uma escola, um treinamento, na prática, vendo o favor de Deus na vida dele, crescendo, dia após dia, porque nós temos que contar, 13 anos, é um dia de cada vez, um dia tem 24 horas. (24 horas). Mais um dia, mais um dia, mais um dia. Mais um dia, mais um dia, mais um dia. Venci mais um dia com honra, venci com favor. Não está fácil, mas eu tenho favor, eu tenho graça, eu aprendi. Você vê que ele queria aprender. Ele não estava distraído, ele não estava olhando para a condição dele, nem para a dificuldade. Ele estava olhando para o que Deus estava fazendo. Ele estava aprendendo com Deus, aprendendo. Você acha que como eu e você, ele não foi tentado de todas as maneiras nas suas emoções? Mas ele aprendeu a gerenciar as suas emoções. E ele foi vendo Deus ser com ele. Ele foi aprendendo e melhorando no seu trabalho. E se aprofundando em Deus. Não caiu no pecado, não cedeu. Ele foi tentado. Foi parar na prisão porque não quis pecar. E na prisão, ele foi administrar algo maior, que era a casa do Potifar. É uma coisa menor, agora ele foi promovido. Eu acredito que ele enxergou como uma promoção. Você vai dizer, como isso, bispa? Talvez quando você está vivendo, você não consegue ver, mas de repente, a hora que você está lá, que a coisa esfria, e você vai olhando, e vê o que estava, porque logo foi tudo confiado nas mãos dele, ele começou a ter uma visão maior, de que ele estava administrando uma coisa maior, e que ele precisava aproveitar aquela oportunidade para aprender. E ele foi aprendendo como é que lida, como é que administra. Ali ele aprendeu como é que lidava com os bens de um homem rico. Um homem que era muito rico. Agora, como é que ele dá, administrar uma prisão, administrar preso, e situações 1000 dentro de uma prisão. Aquilo foi dando para ele uma bagagem. E Deus foi favorecendo. E lá dentro, mesmo talvez sem ter um entendimento claro, talvez ora sim, ora não, ele tinha um entendimento. Isso vai passar. Porque quando você tem visão de Deus, você sabe. Eu estou tendo favor de Deus para hoje,
Eu venço hoje, é um dia de cada vez, basta cada dia ser um mal. Amanhã é um novo dia, eu vou ter favor para amanhã também, se o Senhor me der o amanhã. E eu não sei o que me reserva amanhã, mas eu terei graça para amanhã. E eu vou vencer amanhã com excelência. E eu não sei quanto tempo ainda vou ficar aqui dentro dessa prisão, mas eu vou aproveitar o melhor que eu tiver aqui. Eu vou ser a melhor pessoa que eu puder ser aqui. Eu vou aprender tudo que eu tiver que aprender aqui. Eu estou, como você, eu estou num processo, eu estou aproveitando esse tempo, eu estou aprendendo tudo. Você está aprendendo tudo? Porque cada situação na sua vida veio para te ensinar algo. Uma pessoa difícil vem para te lixar. Um momento difícil vem para te lapidar. E você está ficando melhor ou você está ficando pior? Você está evoluindo ou está involuindo? Você percebe que você está vendo o favor de Deus na sua vida e está dando lugar a esse crescimento, a essa maturidade, ou não? Talvez aquele processo do José pudesse ter demorado mais. Porque a verdade é que nós determinamos quanto tempo nós vamos ficar numa situação. Às vezes você fica mais do que estava previsto. Porque você é testado numa área, você não passa nunca naquele teste. Tem que repetir. Aí volta lá. Mas ele foi passando nos testes. Eu não sei se ele teve que repetir algum. Durou 13 anos. Mas venceu, ele foi promovido e foram 80 anos de glória e de honra. Não acredito que foram 80 anos fáceis, mas ele estava no topo. Ele tinha os desafios, naturalmente, do lugar que ele ocupava. Mas ele, por 80 anos, foi o segundo homem mais importante do mundo. Eu julgo que o primeiro, porque quem administrava era ele. Quem controlava tudo era ele, o outro só tinha a coroa, mandava. Mas quem estava na lida e sabia de tudo, eu tenho certeza que o faraó sabia o que ele passava, porque o faraó não estava no campo, estava lá no trono. Ele é que estava na lida. Então quem sabia tudo lá era ele. Ele sabia tudo do país. As pessoas vinham comprar dele, está aqui na Bíblia. Então ele sabia. Ele controlava, ele tinha a economia nas mãos. Então assim, tanto que ele era respeitadíssimo. Ele ensinava a sabedoria aos oficiais e às autoridades do rei. Quem é que ensinava? Está aqui na Bíblia, eu li para você. Para instruir os oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então, quem ensinava, quem instruía, quem conduzia, era ele. Mas quantos anos de processo? 13. 13 anos. Mas foram 80 por cabeça. Mandando, instruindo, dirigindo, dando ordens, as coisas acontecendo como ele determinava. Quem mandava era ele. A palavra dele era a lei. Tanto que o faraó usou essa expressão para ele. Eu sou o faraó, mas ninguém põe o pé ou tira o pé, faz alguma coisa sem a sua ordem.
Ninguém faz nada sem você aqui. Quem é que fez isso? Deus. Então ele foi favorecido nos momentos mais difíceis da vida dele. Ele passou. Porque não é fácil ser escravo. Ele nunca foi, ele foi criado por um homem rico. Porque o que você tem que entender é o seguinte, uma coisa é o sujeito vir escravo, mas teve sempre uma vida miserável. Ele não, ele era filho de um homem rico, um dos homens mais ricos de Canaã, que era Jacó. E de repente ele vira escravo da noite para o dia. E ele passou pelo processo e se agarrou ao favor de Deus, porque ele viu que ele tinha favor de Deus como escravo, tinha favor de Deus como presidiário, e depois foi altamente favorecido pelo rei, e teve favor de Deus durante todos os anos da vida dele. Vamos ler hoje, novamente, não lemos ontem, mas eu falei dessa história, Gênesis 21, vamos lá. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse, não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei também todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou na terra de Gerar. Ele, quando viu a fome, ele tomou a decisão de ir para outro país. Eu vou mudar de país. E aí veio Deus e disse para ele, não. Fica. Fica porque você vai viver um milagre. Eu vou fazer algo ímpar aqui. Inédito. Fora do comum. Era um tempo de crise muito grave, uma crise, uma fome muito severa. A terra estava seca, não tinha água. Tanto que quando ele olhou para aquela situação, ele pensou, eu vou me mudar para o Egito, vou para um outro país, vou dar um tempo lá, depois eu volto. E Deus falou para ele, não vai não. Não vai não. E não só o Senhor disse, fica que eu vou te abençoar nessa terra, como o Senhor fez uma promessa grande e tornou a lembrar a promessa que ele havia feito para o pai dele e lembrar que ele ia fazer porque o Abraão havia obedecido a ele. E aí eu tenho que ir lá atrás e lembrar você que Abraão tinha 75 anos, rompeu com tudo que ele sabia. Eu queria ver se Deus hoje dissesse para você, levanta e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deixa tudo, deixa sua casa, deixa seus amigos, seus familiares. Porque às vezes nós lemos a Bíblia e passamos como se assim, lemos, sai, assim, tudo muito simples. Nós não mergulhamos naquilo e não nos colocamos na condição, na posição daquele homem. Quando você se coloca, você entende o nível de fé dele. Você entende quanta fé Abraão manifestou ali. E aquela atitude de fé repercutiu ao longo da vida dele. Porque ele tinha vindo da Babilônia junto com o pai. O pai tinha outros deuses, os familiares dele adoravam outros deuses, até porque tinham vindo da Babilônia, o centro da idolatria. E Deus não queria aquela influência para ele. O Senhor sabia que ali em Harã ele não podia fazer a obra que ele queria fazer na vida dele.
Mas a verdade é que quando nós vemos em Atos, a palavra diz que o Senhor o tirou de Ur. Então a verdade é que Deus estava trabalhando para fazer aquela obra na vida dele, antes mesmo de chegar em Harã. Deus já vinha trabalhando na vida dele. Só que aí o pai dele tinha a ideia de ir para Canaã, mas parou ali na fronteira e ficou ali. E Abraão ficou lá também. Aí veio a palavra do Senhor de saia desse meio. E a Bíblia mostra que Abraão era um homem muito rápido para obedecer. Que falta na vida de muita gente. Essa demora para obedecer. Deus está falando, está falando, e fica lá enrolando e não dá logo o que Deus está pedindo. Depois reclama porque que as coisas não estão andando. E ele saiu, ele tinha 75 anos, rompeu com tudo que ele conhecia. Ele rompeu com aquela fé, com aqueles deuses, com a família, com amigos, com a terra, tudo que ele sabia, tudo que ele tinha. Para seguir aquele Deus que tinha se manifestado ali. Então aquela atitude de fé, porque isso é fé, ele teve fé para romper. E agora o Senhor trouxe de volta isso para Isaac, e além de fazer uma promessa para o Isaac, dizer, eu vou dar para você, para os seus descendentes, essa terra, eu vou cumprir, eu vou ser com você, eu vou te abençoar, eu vou cumprir com tudo. E todos da terra aqui, ó, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Você sabe por quê, meu filho? Sabe por quê, Isaac? Porque seu pai me obedeceu. E se você me obedecer, Isaac, você também vai ser abençoado. E eu amo isso. Ele lembrou Isaac, sabe por quê? Que todos da terra vão ser abençoados, porque seu pai me obedeceu. Então me obedeça que você também vai ser abençoado. Isso não é forte? Hã? Isso é muito forte. Imagina alguém chega para você e diz assim, ó, escuta, faça desse jeito, porque eu vi seu pai fazer e deu certo. E se você fizer, vai dar certo para você também. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por isso que eu falo uma coisa para você, hoje a gente pisa num terreno que não é nosso, mas amanhã a gente pisa naquilo que é nosso. Inclusive, aquele mesmo que você pisou, que um dia não era seu, um dia você pisa, ele é seu. Eu estou acostumada a ver Deus fazer isso. Um dia você é peregrino na terra, outro dia essa terra é sua. Por isso que nós não podemos tomar uma decisão estúpida por causa do momento. Eu sou peregrino, tem fome, está difícil, é melhor eu ir para o Egito mesmo, fica. Porque eu vou dar, tá vendo, essa terra, hoje você é estrangeiro nela. Tem fome, está difícil, mas um dia ela vai ser sua. Um dia essa terra vai ser sua. Um dia você paga aluguel, outro dia você está lá, a casa é sua. Um dia o terreno não é seu, você pisa, aquilo não é seu, outro dia ele é seu. Passa o tempo, aquilo muda. Aquilo muda, tudo muda se você esperar em Deus. Tudo muda, tudo passa quando nós esperamos em Deus. Às vezes não é realmente, não é naquele momento. Hoje tem uma dificuldade, tem fome, a saída parece que é melhor você mudar de país, mudar de cidade, mudar de sei lá de quê. Vai embora, que aqui está tudo muito ruim. Mas quando você decide obedecer a Deus e ouvir a Deus e você fica. Hoje você é peregrino na terra, amanhã a terra é sua. Lhes darei todas, diga todas estas terras. Você está vendo aqui todas essas terras, está vendo? Eu vou dar para vocês. Hoje você é estrangeiro nela, mas um dia ela vai ser sua, dos seus descendentes. E mais, viu? Todos os povos da terra serão abençoados. Sabe por quê, meu filho? Sabe por quê, Isaac? Porque Abraão me obedeceu, guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis.
Eu vou cumprir porque seu pai me obedeceu. E se você seguir o exemplo do seu pai, você vai ser abençoado igual a ele. E essa terra que hoje você é estrangeiro, você pisa, ela não é sua, mas ela vai ser. Ela vai ser. Ela vai ser sua. Mas o sujeito, quando não tem visão e não ouve a Deus, fica só reclamando, se amargando, dizendo, é difícil demais, porque não dá, não acontece. Deus é que é misericordioso demais e tem paciência com a pessoa, porque Ele está mandando a palavra e a pessoa está lá, mas é muito difícil, é muito difícil. E a Bíblia tem uma palavra para isso também, meu filho. O que eu estou mandando você fazer não é difícil fazer, você tem graça para fazer. Não é difícil fazer, você tem graça. Você tem graça. E a pessoa está lá, não é grata. Mas olha o que eu vou ser grata por essa situação. Meu filho, se você não é grato por nada na sua vida, se não é grato, por que Deus teria te dar mais? Ele já te deu vida, seu coração bate, você tem vida, tem oportunidade todo dia de ter uma vida abençoada e não é grato, por que Ele vai te dar mais? Foste fiel no pouco, no muito te coloco. Se você não é grato, não é fiel, não é grato no momento que você está vivendo, essa história que quando você tiver isso, tiver aquilo, você vai ser grato, coisa nenhuma. Quem é grato quem desenvolveu o espírito de gratidão. Tem o espírito de gratidão, ele pratica em qualquer situação, ele consegue ver beleza. Ele consegue ver o favor de Deus. O favor de Deus. Às vezes você não tem naquele momento uma coisa, mas você tem tantas outras. Sabe, você tem tantas outras, que se você olhar ao seu redor, você tem como agradecer. Você olha, seus filhos, oh meu pai, eu estou com esse problema, mas olha, o senhor está cuidando dos meus filhos. Eu tenho um teto, Senhor, que maravilha. Eu tenho um carro que me leva e me traz. Eu tenho saúde, Senhor, eu estou com esse problema, eu tenho saúde, não tenho um defeito. Oh, meu pai, que maravilha, minhas mãozinhas funcionam, eu posso pegar tudo. Agora, quando o sujeito tem espírito de ingratidão, está aí para ele ver, mas ele não vê. Nunca é o bastante. O favor de Deus empurra a força do mal para longe de nós. O favor. Você é ungido, tem favor. Você foi ungido por Deus. Você tem favor, o favor de Deus. Favor. Diga favor na tempestade. Favor na fome. Favor no processo. Favor na dificuldade. Diga, eu tenho favor. Você tem favor. Deus reverte todo o mal. O mal que for, a situação que for, reverte em nosso favor. Ele sempre reverte. O favor de Deus transforma a nossa vida. Então assim, Deus nos leva a prosperar em meio à dificuldade. Você não precisa ir a lugar nenhum para obter favor. Você tem favor onde você está. Foi o que Deus disse para ele. E isso para mim é muito forte, porque aqui, Isaac ficou em Gerar, no 6. Aí, Isaac foi lá, ouviu a palavra de Deus, ficou. Olhou para aquela terra esturricada, não tem água. Não vou limitar Deus. Deus mandou ficar. Certamente mandou os servos, vão pegar a semente e vamos lançar nesse solo. Nós vamos confiar em Deus. 12. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano, a 100 por 1. No mesmo ano, colheu a 100 por 1. Porque o Senhor, diga comigo, por quê? O Senhor
o abençoou. Foi por isso que ele colheu 100 vezes mais. Cada semente lhe rendeu 100 frutos. Como? Podia ter rendido 50%, 60%, 70%, 80%, mas ele não teve uma perda. Ele não perdeu nada. Sabe quando não tem, não se perde nada? Ele não perdeu nada. Como? Você sabe que isso é favor, isso é milagre. O plano dele já era de ir vou me mudar para outro país. Não, você não tem que ir a lugar nenhum. Você tem favor aqui, onde você está. O homem, no pior tempo, diga pior tempo, na pior crise, a economia estava péssima. Estava assim, só notícia ruim, só gente negativa. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou. O homem enriqueceu e a sua riqueza, diga, continuou. Continuou. Continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Aí a gente lê isso aqui, ai, glória a Deus. Muito bom. Você crê ou não crê na palavra de Deus? Por que as pessoas não vivem coisas extraordinárias assim? Porque não crê. Lê, mas no meu tempo é mais difícil. Mas agora, acho que só aconteceu com Isaac, comigo não acontece. Mas o Deus é o mesmo. Mas os tempos mudaram, né? Então, limitou a Deus. Só você limita a Deus. Porque Deus não é limitado. É você que limita a Deus. Com uma fé negativa. Fica olhando para a sua situação, olhando para as circunstâncias, fica olhando, conjecturando. E não acredita que o Deus de Isaac, que é o seu Deus, pode fazer o mesmo que fez com Isaac. Isaac obedeceu. Isaac ficou na terra da fome. Ele tinha favor na fome. Ele ficou, ele teve que ter fé para fazer o que ele fez. Mas por muito pouco, acho que vou pedir minha demissão, esse barco vai afundar, vou pular antes que ele afunde, não vou ficar aqui não. Está muito difícil, tem um chefe muito difícil, isso é muito difícil, aquilo outro é muito difícil. Não passa pelo processo, Deus está falando com ele não está disposto a crescer, a evoluir, a botar a fé dele em ação e dar condições para Deus fazer. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Mas claro que invejava mesmo. Porque os filisteus eram os moradores daquela terra. E eles não tiveram coragem de fazer o que o estrangeiro teve coragem de fazer. Eles não tiveram. E aí quando começaram a ver o Isaac enriquecer, ficaram com inveja. Vamos atrapalhar a vida desse homem. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Quer dizer, sem água, nós vamos diminuir o crescimento dele. Errado! Então Abimeleque, que era rei dos filisteus, pediu a Isaac, olha o que o rei daquela terra falou para ele, vamos juntos, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Você está ouvindo isso? O rei foi lá e falou assim, ô Isaac, é o seguinte, vai embora daqui, porque você passou a gente, meu filho. Você é mais poderoso que todos nós aqui. Você está mais rico que nós. Não, você vai embora daqui, porque você é mais poderoso que a gente. Você já parou para pensar, alguém chegar para você e dizer assim, sai daqui, você está muito maior do que eu, você cresceu demais. Não dá, eu não consigo emocionalmente, eu estou meio deprimido. Eu estou tendo uma crise
crise de nervos, porque eu estou na minha terra, eu não prospero. Você entra aqui, um estrangeiro, e prospera desse jeito. Vai embora, eu estou tomando Rivotril já para dormir, porque está muito difícil. Eu estou muito deprimido. Vai embora, por favor. Tu és poderoso demais para nós. Sabe o que é um rei? Chegar e dizer para uma pessoa, isso não é muito honroso? Isso não é honra? Estava todo mundo com inveja, tentando atrapalhar a vida dele. Aí quando viram que nem entulhando os poços conseguiam, agora sai, porque não dá para conviver com você. Não dá. O teu sucesso está me matando. De onde vinha todo aquele sucesso? Diga a favor de Deus na vida dele. Por isso Isaac mudou-se dali, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados. Eu amo gente assim. Tudo bem, não tem problema, estou aqui. Eu saio, mudo meu acampamento daqui, vou para cá, vou reabrir os poços do meu pai, reabrir os poços cavados no tempo do seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam, depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Gente que segue a vida, foi lá e reabriu os poços. Os servos de Isaac, outra coisa que eu gosto demais e que me fascina. Além dele seguir a vida dele, ele continuou cavando, reabriu os poços, continuou cavando. Olha aqui, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu o nome deu ao poço o nome de Ezeque. Então seus servos cavaram outro poço, quer dizer, brigaram. Ele cavou e tudo que ele fazia, ele tinha sucesso. Como ele cavava, quando ele cavava e encontrava água, quem não cavou apareceu ali, a terra é nossa, o poço é nosso, a água é nossa. Isaac foi, mandou cavar outro, vai lá, foi lá, foi e cavou outro. Então os seus servos cavaram outro poço. Mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali, cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu o espaço e prosperaremos na terra. Eu amo isso aqui. Ele foi cavando, foi o terceiro poço. Do terceiro, não discutiram. E ele declarou, nós vamos prosperar ainda mais nessa terra. Porque o Senhor está nos abrindo espaço aqui. Ninguém veio agora aqui para tomar a nossa água. Só que ele não desistiu porque tinha um bando de gente que não fazia, mas ia lá reivindicar o que ele fazia. Ele continuou. Dali Isaac foi para Beersheba. Naquela noite, olha que coisa linda. Deus não tinha falado com ele antes. Abençoou, cumpriu com a palavra. Tornou a falar com ele, porque ele não parou. Porque ele não desanimou em meio àquelas situações difíceis. Porque você vê que ele estava sofrendo oposição. O Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus seu pai, Abraão. Não tema, porque estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Pois ele ficou, Deus tornou a falar com ele. Olha que coisa forte. Deus volta a falar com você e a palavra de Deus para você, depois de já ter te honrado, te abençoado, eu não tema, porque eu vou te abençoar demais. Não tema. Você não precisa temer essa oposição. Você não precisa temer nada. Porque eu vou te abençoar. E você acha que Deus está mandando essa palavra por quê? Você está aqui? Essa palavra é para quem? Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim, é para nós. Você não tomou posse, eu já tomei, eu sou gulosa, eu pego tudo, pega depressa. Eu cato tudo e não solto. A gente tem que pegar. É uma palavra de vitória para todos nós. Que nos prepara para oposições e oposições. Mas sempre com a palavra, não tema, porque eu estou com você e vou te abençoar ainda mais.
Já estava abençoado. E Deus disse, vou te abençoar ainda mais. O rei já disse, sai porque você está nos estressando com tanta riqueza. E Deus aparece e diz, é pouco, não tema, eu estou com você e vou te abençoar mais. Então se você já está abençoado, Deus está dizendo, não tema, porque vem mais bênção por aí. Mais bênção por aí. Eu vou te abençoar mais. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Você vê que ele não parava de cavar. E todo poço que ele cavava, ele encontrava água. Você sabe o que significa cavar poços e encontrar água? Você sabe o que é? Projetos. Projetos bem-sucedidos. Todo projeto que ele se atrevia a se envolver, que ele ia lá e colocava em prática, ele tinha sucesso. Todo projeto, negócio, projeto, cavava, mais um projeto, mais sucesso. Porque tem gente que é o senhor dos projetos, não tem sucesso em nenhum. Tem gente que tudo que se atreve a fazer, que coloca a mão, encontra água, e água é bênção, faz fluir, é sucesso. Projeto. Cavou outro, mais um projeto, bem sucedido. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque. Ué, você não mandou embora? De Gerar com Auzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou, o que eu também ia perguntar o que você está fazendo aqui. Por que vieram me ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Ué, vocês me mandaram embora e vieram atrás de mim? Eles responderam, vimos. Ah, meu Deus, isso é muito forte. Não, eu me vejo na história. Vamos juntos? Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos, façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Uai, você nos mandou embora, agora você quer acordo comigo? O rei foi lá e disse, eu quero acordo com você, porque eu vi que Deus é com você. Eu não posso estar mal com você. Eu sei que quem faz acordo com você é abençoado. Eu preciso estar bem com você. Sabe o que significa? É aqueles que um dia foram hostis com você, te menosprezaram, de repente vê que Deus é com você e vem atrás de você e diz, quero estar bem com você, quero ser seu amigo, meu filho, porque Deus é seu amigo. A partir do momento que Deus é amigo de uma pessoa, todo mundo quer ser amigo dela também. Quando você deixa todo mundo ver que Deus é seu amigo, pode acreditar, a fila vai ser grande de novos amigos. Isso é fato. Isso é fato. Quando você está por baixo, alguém quer ser seu amigo? Quando você está lá? Não, ninguém quer não. Ninguém quer ser seu amigo. É igual você olhar a história da lagarta. Deus criou a lagarta. É uma criação de Deus. Mas eu nunca vi alguém encantado com uma lagarta. Sabe, eu tenho uma lagarta de estimação. Eu adoro essa lagarta. É uma coisa divina. Eu brinco com a lagarta, eu pego a lagarta. É uma coisa... Mas a gente mata a lagarta. Você viu uma lagarta? Meu pai! Você já vai lá, matou a lagarta, pronto. Faz até aquele barulho. Matou a lagarta. Só que essa lagarta, um dia ela vai entrar num casulo e vai passar por um processo bem difícil. Mas todo mundo aqui se encanta com a borboleta. Todo mundo para ver uma borboleta. Tem gente que tem quadros de borboleta. Tem gente que coleciona borboletas. Tem museus de borboletas, mas não tem de lagarta. Só que aquela borboleta, um dia foi uma lagarta, que passou por um processo difícil. E depois que saiu, ninguém queria a lagarta, mas todo mundo para ver a borboleta. Hã?
Não é? Por isso que você tem que vencer com Deus. Você por baixo, ninguém quer ser seu amigo. Por cima, todo mundo faz fila. Já te conhece, esteve com você. Te conhece de longa data. Conta histórias com você que você nem conhece a história, mas eles conhecem. Aparece parente, tanto parente. Antes os parentes fugiam. Principalmente na época que você precisava de dinheiro. E o medo de você pedir emprestado. Se você entrava, pensava, acho que eu vou mudar até o telefone, porque fiquei sabendo que o fulano vai estar no aniversário lá da coisa. Ah, não vamos não, porque vai pedir dinheiro emprestado. Mas depois, porque será lagarta. Mas depois que você virou a borboleta, meu filho, fica todo, nossa, bonita. Nossa, quantas cores. Que coisa linda. Ai, cadê o celular? Gente, que borboleta. Ai, vamos tirar uma foto para o Face. É borboleta agora. Com a borboleta todo mundo quer tirar foto. Ninguém tira com lagarta. Não é? Ninguém tira com lagarta, mas com borboleta tira. Mas para virar borboleta precisa passar pelo casulo. Tem que passar pelo processo. E aí Deus te promove. Tem que obedecer. Tem que superar o que tem que superar. E aí vem o rei dos filisteus. Eu vi que Deus é com você, eu quero ser o seu amigo, fazer um juramento aí. Eu não posso estar mal com você, não. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos, vamos juntos? Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. É por isso que nós estamos aqui. O rei foi até ele. Por ver que Deus é com você, eu preciso estar bem com você. Eu quero que você faça um juramento comigo. E você sabe que eu amo no Isaac, homens de Deus de verdade? É isso aqui, ó. Isaac não remoeu nada, não gemeu pelo passado, ofereceu um banquete, lavaram ali a roupa suja, deixaram tudo limpo, tudo bem, comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram, achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba, e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Beerseba. Ele podia ter muito bem dito, ô Abimeleque, não vou fazer acordo com você, coisa nenhuma, quer saber? Você me mandou embora, eu cavava poço, o teu pessoal vinha lá pegar no meu pé, tudo que eu fazia, vocês ficaram tentando atrapalhar, entulhar os poços que meu pai cavaram, vocês são fora daqui. Agora eu sou rico mesmo, eu estou muito bem, estou por cima da carne seca, não quero saber de vocês não. Um homem de Deus é outra coisa. Você vê que ele não jogou mais nada, fez... Ali, não, vamos ficar, é bom, vamos ficar em paz. Por quê? Não tinha rancor no coração, não tinha nada do passado, não remoeu nada, não jogou mais nada na cara de Abimeleque. Fez um banquete, comeram, fizeram um acordo de paz, o homem foi embora, vivemos em paz, estou em paz com o rei, estou em paz com isso, pessoal, eles que vieram até mim, paz, tudo bem. E sigo a vida, está aí a bênção, pois ele acabou de ali mostrar perdão mesmo. O servo veio e disse, cavamos mais um poço, encontramos mais água. Mais bênção para a nossa vida. Assim é a vida de um homem de Deus. Que obedece a Deus e que desfruta do favor de Deus. Assim é a vida daquele que anda com Deus e confia nele. Passa pelos processos, vira borboleta, desfruta do favor de Deus.
Tem um versículo na Bíblia que é Êxodo 14, 13, que diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Eles estavam tão aflitos com aquele momento, e a palavra veio e disse assim: escuta, isso faz parte de um processo, mas fiquem firmes e calmos, porque vocês vão ver um grande livramento, e esse problema que vocês estão vendo aqui, vocês não vão ver nunca mais. A mesma coisa, o que o Isaac viveu ali, dali para diante ele não viveu mais. Ele viveu outros desafios, não esse. O José, também aquilo que ele viveu outros desafios, mas não aqueles. Porque quando você passa, e aquilo vira passado, você pode viver outros desafios, mas não aqueles mais. Coloquem-se de pé, por gentileza. Obrigada, meu Deus. É tempo de colher 100 vezes mais. Deus pode prosperá-lo, apesar do que está acontecendo com você agora. É tempo de colher 100 vezes mais. Deus está abrindo portas que ninguém pode fechar para você. Diga: minha fonte é Deus. Sim, a sua fonte é Deus. A sua fonte não é o que você acha que é. A sua fonte é Deus. A sua fonte é Deus. Isaac acreditou que tinha favor na fome. Você acredita que tem favor na situação que está vivendo? Ele ousou acreditar na palavra do Senhor. Eu vou repetir. Ele ousou acreditar na palavra do Senhor. E a bênção o acompanhou e o honrou. Eu tenho certeza que o Espírito Santo diz para você uma coisa importante: remova os limites e creia. Os limites que você tem colocado em Deus. Porque Deus é ilimitado. Somos nós que limitamos Deus com uma fé negativa. Ouça Deus, obedeça a Deus. E o que a Bíblia diz? As bênçãos vão te acompanhar. Tudo que você fizer prosperará. Deus te colocará por cabeça e não por cauda. Onde colocar as mãos, a bênção do Senhor estará lá. Cada poço que você cavar vai encontrar água. Aleluia. Favor de Deus. Você tem favor de Deus. Começa a dizer que eu tenho favor de Deus. Começa a dizer isso. Eu tenho favor de Deus. Vamos, se solte. Vamos e diga: eu tenho favor de Deus. O favor de Deus está na minha vida. Eu tenho favor de Deus. O favor de Deus está na minha vida. E todo poço que eu cavar eu vou encontrar água. O que eu fizer vai prosperar. Eu tenho favor na fome, na tempestade. E o problema que eu estou vivendo hoje, eu vou sofrer um grande livramento e nunca mais vou voltar a viver isso. Eu vou sair desse casulo e vou virar uma borboleta linda. Uma belíssima de uma borboleta. Eu tenho favor de Deus. Deus está me levando para lugares altos. A terra que eu piso hoje, eu sou estrangeiro, mas um dia será minha. Esse é só um momento, mas ele vai passar. Vamos, eu sei que você está recebendo essa palavra. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Eu posso perceber do meu espírito o seu espírito livre, confiante, certo de que Deus falou com você algo forte, estrondoso. A vitória é nossa. Deus vai nos levar para lugares muito altos. Não precisa temer, vá. Vá. Para virar uma borboleta linda, primeiro tem que ser lagarta. Tem que passar pelo casulo. Mas tudo passa.
E você já conhece a história, né? Que não pode ajudar a borboleta a sair do casulo. Ela fica doente. Ela não presta para nada. Ela tem que sair sozinha, porque o esforço que ela faz para sair faz toda a diferença na saúde, na vida em que ela vai levar depois. Você conhece a história, não preciso contar. Não pode ajudar. Não pode interromper o processo. Eu estou encantada com Deus, eu estou muito grata com essa palavra. Eu considero assim um presente para nós, uma coisa dada pelo céu, que é derramada e dito, estou aqui para você, Eu não sei o que você estava vivendo, mas olha Deus falando cara a cara com você, olhando nos seus olhos. Ele está falando algo muito forte. Eu estou com você. Você não precisa temer. Fica. Eu vou te abençoar. Você tem favor nessa situação. E isso vai passar. E o resultado vai ser grandioso. Foram 13 anos de processo, mais 80 de glória. Enxuga as lágrimas. Levanta a cabeça. Se encha de poder, de confiança. Seja tomado por essa fé viva. Dias grandiosos estão chegando. Deus vai te levar. Você vai colher tanto por obedecer a Deus. Deus vai te prosperar de todas as formas. Não limite a Deus. Possua o favor de Deus. Possua na sua vida. Se vista da palavra. Levante-se com poder. Deus, obrigada. Vai passando o teu sangue sobre a igreja agora. Vai queimando cada um do alto da cabeça à planta dos pés. Eu repreendo o espírito do medo, da covardia, da incredulidade, da dúvida, da tristeza, do desânimo, do abatimento. Eu não sei o que oprime essa vida, mas eu ordeno, saia em nome de Jesus. E que ela seja tomada de força, de coragem, de ânimo, de uma fé viva. Que ela receba esse espírito da vitória, da bênção. Que ela receba esse espírito da bênção, da vitória. Esse poder que a leva além. Esse favor. Ela tem favor. É o que Deus está dizendo. Você tem favor. Você tem favor nessa situação. Você tem favor. Você tem favor. E você vai sair disso em honra, com grande vitória. Você tem favor. E é o que você tem que dizer. Eu tenho favor. Eu tenho favor. Eu tenho favor. Você precisa deixar isso entrar. Eu tenho favor de Deus. Eu tenho favor de Deus para passar por isso, para superar e para ir além. Deus está me abrindo portas que ninguém vai poder fechar. A terra em que eu sou estrangeiro hoje vai me pertencer. Eu tenho favor nessa terra seca. Eu tenho favor na casa de Potifar. Eu tenho favor na prisão. Eu tenho favor nesse processo. Eu tenho favor. Deus é comigo. Apresenta tudo a Deus agora. Eu quero que você abra a sua boca e coloque diante de Deus com uma segurança total, absoluta. Olha, Senhor, minha condição é essa, essa, essa. Mas eu entendi a palavra. Eu vou colher 100 vezes mais. Isso vai se reverter em meu favor. Isso vai voltar em meu favor. O Senhor tem uma grande vitória para mim. O Senhor tem honra para mim. O
O Senhor está dizendo para mim, para eu não temer, que o Senhor é comigo. A bênção está comigo e todos vão ver que a bênção está comigo. Todos vão ver que eu sou abençoado, que eu sou abençoada. Isso vai ficar evidente que a bênção do Senhor está na minha vida. Por isso eu vou viver um dia de cada vez, com excelência, com temor, com obediência. Eu vou passar pelo processo confiante, porque eu tenho favor. E o que o Senhor reservou para mim é uma grande vitória. Como o Senhor honrou José, honrou Isaac, o Senhor está dizendo que vai me honrar também. Eu creio nisso. É honra. Eles tiveram favor, eu tenho favor. O Senhor vai me honrar grandemente. Todos verão. Todos verão. Levante-se com força e possua suas vitórias agora. Eu quero que você, eu não sei, por isso que essa oração é sua. Ó Senhor, eu possuo isso e possuo. Vai cavando, porque todo poço que você cavar, você vai encontrar água. Seus projetos vão frutificar. Deus vai abençoar a obra das suas mãos. Tudo que você fizer vai dar certo, vai frutificar. Você vai encontrar água. Você pode ter oposição, pode ter dificuldades, pode enfrentar muitas situações nada fáceis, mas o Senhor está dizendo, você tem favor. Você tem favor. Abençoa a igreja, Senhor. Enche a igreja de força, de poder, de renovo. Que todos sejam renovados. Que cada um viva o seu milagre, que as portas sejam abertas. Que cada um viva as definições, que essa pessoa saia daqui com as definições que ela veio buscar. Ela veio buscar definições, força, vitória. Ela recebeu a resposta que ela precisava. Ela sai daqui revestida de força, de poder. Ela tem favor para ir além e viver a sua glória. O Senhor está com ela. E vai justificá-la e abençoá-la grandemente. Eu a abençoo agora. E profetizo grande honra na vida de cada um. Força, visão, sabedoria, poder de reação, capacidade para ir além e não se curvar, porque a bênção do Senhor está sobre ela. Que ela receba essa palavra e possua, que ela possua, que ela se vista dessa bênção, desse espírito de vitória, de poder, e vá além, porque o Senhor está dizendo, eu estou com você, eu te favoreço, você tem favor. Aleluia. Eu abençoo a casa dela, a família dela, cada lugar que ela apresenta agora. Eu peço a vitória naquele lugar. Juntos, meu Pai, eu apresento junto com ela esse lugar, essa situação, e peço uma definição, a solução, que essa situação, meu Deus, seja completamente modificada, que ela viva um grande livramento, que ela desfrute da sua glória. Eu concordo com todas as vitórias. Eu ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu profetizo a vitória na vida dela. Eu a abençoo em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para a direção onde você precisa que Deus haja, e profetiza lá que naquele lugar a favor de Deus, a bênção do Senhor está lá, está lá. E você crê que tudo já foi modificado. Você crê que você vai desfrutar de coisas grandiosas naquele lugar, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus projetos. Você vai desfrutar. Você crê nisso. E você profetiza favor de Deus naquele lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Senhor meu Deus e meu Pai, juntos na mesma fé, nós concordamos com todas as orações, todos os clamores, todas as mudanças. Nós concordamos com a resposta que ela veio buscar, com as mudanças e definições, e ligamos aqui na terra todas essas vitórias para que sejam ligadas no céu, e desligamos aqui na terra todas as situações adversas para que sejam desligadas no céu. Nós concordamos com favor, profetizamos favor, vitórias, honra, milagres na vida dela. E que ela saia daqui revestida de grande poder, com esse espírito de vitória, segura,
porque o Senhor é com ela e a bênção do Senhor está sobre ela. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém.